Olá, você está sintonizado em mais um Filosofando. Continuamos estudando a vida e o trabalho de Allan Kardec. São suas essas palavras contidas no livro Viagem Espírita em 1862. É notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma capacidade de raciocinar precoce e as torna responsáveis nos estudos. Foi o que pudemos notar, e essa observação é geralmente confirmada. Há, pois, uma geração espírita que cresce e que vai incessantemente aumentando. Essas crianças, por sua vez, educarão seus filhos nos mesmos princípios, e, enquanto isso, os velhos preconceitos irão, de pouco em pouco, desaparecendo com as velhas gerações. Torna-se evidente que a ideia espírita será um dia a crença universal. Continuemos assistindo o seminário sobre Allan Kardec. Leopold de Deauville, foi um dos redatores da Revista Espírita, ele disse assim: tenho entre as mãos um questionário manuscrito de retórica redigido por Rivail quando professava essa ciência e que patenteia o quanto de espírito lúcido possuía aquele que nenhuma calúnia jamais pôde ferir. Aqui é mais um ensinamento que Rivail, o seu comportamento, nos passa. Muitas vezes a gente se perturba pelo fato das pessoas falarem isso ou aquilo de nós, não é? Mas ele não se preocupava, não. E isso vai fazer com que ele leve avante a sua missão justamente por isso. Porque ele compreendia o estágio emocional e evolutivo das pessoas. Ele sabia compreender. E quem compreende não se afeta com os comentários menores que possam ser feitos sobre a sua pessoa e o seu trabalho. Então, esse aqui foi o livro, é um dos livros escritos pelo Leopold de Deauville, que foi um dos redatores da Revista Espírita, é um livro dele próprio, que também era escritor. Pestalozzi dizia que para se conseguir estancar a miséria do povo em sua fonte, há necessidade de cultivar, desde a infância, as faculdades físicas, intelectuais e morais do homem, e desenvolver pela educação os bons sentimentos que Deus depositou em germe no coração de seus filhos. Eu fico pensando, quando nós vemos esses atritos sociais aqui no nosso país, às vezes as pessoas desanimam, não é? Porque são tantos os problemas que hoje a nossa sociedade enfrenta, que é mais ou menos assim, você fica assistindo aquilo e parece que a gente se sente impotente. De tantos problemas que existem por aí, então as pessoas preferem se isolar nas suas casas, nem pensar no assunto, porque, sem dúvida nenhuma, que a gente pode fazer muito pouco. Mas tem muita coisa que nós podemos fazer sim. Outubro está aí para a gente mudar essa situação. Né? E não só isso, mas também a nossa própria postura diante da sociedade, as pessoas que nos cercam, os vizinhos, etc. Então, eu penso que o espírita, eu não sei, eu posso estar errada, vocês podem dizer para mim se eu estou certo ou não, que o espírita hoje, ele não pode estar se limitando à atuação dentro da casa espírita. Nós temos uma importância tão grande nas mãos, que é a doutrina espírita, que nos dá a segurança de fazermos exatamente aquilo que é certo, né? Um caminho importante para que isso se dê de forma adequada, que não dá mais para a gente ficar quietinho dentro de casa, só cuidando da própria família. Nós estamos sendo convidados a sair de dentro de casa, a sair de dentro do centro espírita e ver quais são as necessidades mais prementes lá fora. Não esperar que as pessoas venham para dentro da casa espírita, mas ir ao encontro dessas pessoas. Né? Porque os conflitos são tamanhos, as dores são imensas, imensas.
né? Que não dá para a gente ficar assistindo isso de cadeira cativa, vocês concordam? E só na vibração, né? Porque muitas vezes quando a gente expõe isso numa casa espírita, mas nós estamos vibrando, ótimo, continue vibrando, mas também façam algo mais, não é? Então, participem de algo, façam parte das ONGs, não é? Eu sempre digo para os nossos queridos que estão conosco em sala de aula, participem de ONGs, vão lá se integrar na WWF, no Greenpeace, levantem bandeiras, defendam os jovens, defendam a criança, não é? Defendam as boas posturas, os bons políticos. Será que tem alguém? Tem, deve ter. Defendam os bons políticos, né? Votem nos bons políticos. Né? Façam ver aos maus a sua má postura. Mandem correspondências, mandem mensagens de apreço, de cunho mais elevados para os deputados, para os senadores. Um dia eles vão ler, sabe? Um dia eles vão ler. Eu tenho uma amiga que diz assim, olha, eu costumo enviar mensagens de Emmanuel constantemente lá para o Senado. Eu falei, que bom, né? Para o senador que ela votou. Ótimo, continue enviando, um dia ele vai ler, né? Então é importante esse tipo de postura. A gente não pode mais ficar alheio a tudo isso que está se passando, não, né? Muito bem, olha só. Para completar esse pensamento que está escrito aqui, o Pestalozzi, aliás, o Rivaio diz assim, o princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque estas constituem o móvel das ações e modificam os sentimentos. Também está nas ideias inculcadas desde a infância e que se identificam com o espírito. Está ainda nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão pode fortalecer, nunca destruir. É pela educação, olha só a frase, é pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade. Né? Então, e a educação, ela não tem um término. Né? Não é só de uma fase para outra, de uma faixa etária para outra. A nossa educação, ela é até o final da nossa existência aqui na Terra e depois nas dimensões espirituais. Então, é um processo contínuo, ele nunca sofre solução de continuidade, nunca, nunca. Né? Isso é importantíssimo. Portanto, o Rivaio encerra suas atividades no magistério em 1850, após 30 anos de intensos trabalhos em prol da educação por força das leis estabelecidas pelo governo, que apoiavam as escolas congregacionistas em detrimento das laicas levadas por aquelas à falência, que foi aquela situação que eu já falei a vocês. Aqui a França, nesse momento, estava vivendo uma ditadura, né, por Luís Napoleão, e, portanto, existe até uma coisa interessante para que as pessoas pudessem se reunir em torno de algum tema, algum assunto, etc. Uma reunião como essa, portanto, não seria possível de ser feita porque o governo não permitiria que se fizesse. Então, os grupos não podiam se reunir, né? Então, se não me engano, a Sociedade Espírita de Paris tinha que ter uma licença especial para funcionar. O Luciano, que vai falar sobre a Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, está aqui com a gente. É isso mesmo, Luciano? É, né? Então, tinha que ter uma licença especial de funcionamento para que as pessoas pudessem se reunir, né? Porque se não tivesse a licença, o governo iria achar que estavam fazendo qualquer coisa para depor o governo, como teve aqui no nosso país a ditadura, que era assim também, né? Não sei se vocês se lembram, eu não era nascida, mas tem gente que já era nascida naquela época e que sabe aquela coisa horrível que foi a ditadura militar, que ninguém podia ficar reunido, né? Eu me lembro que eu estava na escola e aí a família falava, né, sobre esse assunto, cuidado, etc. e tal, mas enfim, já passou. Olhem, aqui são as titulações de Rivaio. Não que as titulações sejam muito importantes, tem gente que dá um valor assim extremado aos diplomas. Mas a gente precisa conhecer, não é, o preparo intelectual do nosso querido codificador. Ele era bacharel em ciências, olha só, em letras. Ele era tradutor para o alemão, especialmente de Fénelon, pedagogo.
e de sua obra máxima, Telêmaco, ele traduz do francês para o alemão, ele sabia fluentemente alemão, Rivaio. Ele era poliglota, ele sabia 6 línguas vivas e mais o grego e o latim. Vasta erudição polimática, portanto, ensinou lógica, retórica, anatomia comparada, fisiologia, daí pensar que ele era médico, geometria, matemática, desenho, perspectiva linear, música, linguística e linguista e gramático. Só. Né? Só. Vocês sabiam tudo isso? Não. Tinham ideia? Importante, né? Muito importante a gente saber tudo isso. Por isso eu vou deixar um pouquinho a tela aí para que vocês meditem, né, acerca de todo esse trabalho intelectual com o qual Rivaio estava envolvido. Foi isso que lhe categorizou para a formulação, para a formatação, para a construção dos livros que compõem a codificação espírita.